Boa tarde. Meu nome é Camila Perringeiro, como vocês podem ver. Eu sou editora. E há 20 anos eu publico livros de arte brasileira para adultos e crianças. Na verdade, é uma história engraçada, porque a Pinacoteca foi a primeira editora especializada em artes plásticas, em arte brasileira do nosso país. Em 79, a gente está completando 40 anos, meu pai foi o primeiro editor especializado. E, naquela época, era um desespero fazer livro de arte, né? Não era essa facilidade que a gente tem hoje de computador, imagem, tratamento. É muito mais simples você fazer um livro. Naquela época, era realmente um trabalho de formiguinha e um trabalho lento, né? Então, assim, a gente demorava, sei lá, 6 meses para conseguir fazer um livro, muito menor do que a gente faz hoje. Então, assim, para mim é um orgulho, porque eu nasci e cresci bebendo mamadeira de arte brasileira, sabe? Então, assim, eu passava os meus domingos, porque meu pai era um jovem galerista, e eu passava os meus domingos em exposição, porque era o dia que ele tinha para poder visitar as galerias. Bom, 20 anos se passaram e eu estava fazendo um mestrado de arte, em arte, nos Estados Unidos, e ele queria muito que eu voltasse para o Brasil, e eu queria muito trabalhar em uma editora. O meu sonho era ter uma editora. Para ele me convencer, ele falou o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para te dar uma editora, mas a Pinacoteca está lá, ela está desativada, eu não tenho tempo mais para cuidar disso. Você não quer assumir a editora e ver se você consegue fazer alguma coisa com isso? E eu falei, bom, tá bom. Eu acho que eu estava precisando de uma desculpa para voltar para o Brasil, isso em 2000, e foi assim que eu assumi a Pinacoteca, com muito pouca experiência, mas com muita vontade de fazer uma coisa diferente. E na primeira reunião de diretoria, e eu acho que vale a pena dizer que a diretoria é composta de pai, tio e irmãos, eu sentei e falei, olha, tudo muito legal, tudo muito bacana, mas a gente está com um monte de livro da década de 80 aqui, e eu acho que a gente precisa criar um selo específico para criança. A gente já tinha uma vocação muito grande para falar sobre arte para criança, porque nós somos uma galeria de arte, a gente tem um centro cultural no Rio gratuito, que fica em Botafogo, um em São Paulo, um em Fortaleza. E a gente já recebe milhares de crianças todos os anos no nosso espaço, que é um espaço privado, fazendo visitas guiadas. Toda vez que a gente faz uma exposição, a gente pensa que essa exposição precisa ter também um caráter educativo. Ela não é somente uma galeria de arte que está lá fazendo exposição para vender e comprar obra. Se a gente está fazendo uma exposição, vamos fazer direito, né? Porque uma das coisas mais legais que a gente tem é que a gente tem acesso a obras de arte que ninguém mais tem, porque elas estão nas coleções particulares. E foi assim que a gente começou a receber criança. A gente participou, a gente fez parcerias com institutos, com amigos da escola, ao longo desses anos todos. Eu dei aula em comunidade. E, então, acho que esse foi assim, o meu passo natural. Embora eu acho que, naquela época, ele estava muito desconfiado. Eu acho que, no fundo, ele queria que eu pegasse a editora e falasse, olha, isso aqui não vai dar certo, vamos desistir. Mas aí eu, com a garra de quem só tinha 25 anos, eu falei, não, vamos fazer esse negócio direito, vamos fazer isso. E foi assim que a gente começou a falar sobre arte brasileira para crianças. Eu vou mostrar um pouco daquilo que a gente já produziu, daquilo que é mais legal, daquilo que é mais bacana, porque qual é o meu objetivo? O meu objetivo é falar com os professores, é isso que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, que é falar com os professores sobre por que é importante a gente tratar a arte dentro da sala de aula, não só na disciplina de educação artística, mas também misturando com as outras disciplinas. Por exemplo, por que a gente não pode falar de arte quando a gente está falando de matemática? Por que na hora que a gente está ensinando uma criança de 8 anos a falar sobre tridimensionalidade, a gente não mostra uma obra da Elijah Clark, a gente não mostra uma obra do Franz Weismann?
Por que na hora que a gente está falando sobre simetria, a gente desenha só meia árvore e espera que a criança desenhe a outra metade da árvore? Não. Por que a gente não pode mostrar Milton da Costa? E eu estou dizendo Milton da Costa e não Miró, que é o que normalmente acontece. Porque uma das coisas que sempre me incomodou era que a gente aprendia a falar sobre o Van Gogh e a Mona Lisa antes de conhecer os artistas brasileiros. Todo mundo já conhecia Leonardo da Vinci e ninguém sabia quem era Tarsila. O que eu acho que é uma coisa que vem mudando ao longo dos anos. Por isso que título dessa fala aqui, desses 10 minutos, é isso. O Abapuru é a nova Mona Lisa, porque hoje em dia todas as crianças sabem quem é a Tarsila, todas as crianças sabem quem é a Djanira. E eu tenho uma filha de 9 anos, e foi um prazer para mim, porque ela estava falando sobre festa junina no mês de junho, e era uma penca de imagens de Guinhar e de Djanira na apostila dela. E eu falei, ai, que bom, estou fazendo alguma coisa. E aí eu queria falar um pouco para vocês sobre os livros que a gente publica nessa área. E também é mais uma certeza de que a gente não precisa só falar sobre história da arte brasileira para criança, mas que a gente também pode misturar a ficção com arte. Então, esse livro é um livro da Simone Bibian, ela é uma arte educadora do Museu Nacional de Belas Artes, e se chama O Museu que Caio Inventou. Foi ilustrado pela Paula Crans. Qual é a história? Caio é um menino que tropeçou numa pedra. Em vez dele falar assim, ai, ralei meu joelho, estou machucado, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou colecionar pedra. E aí o livro fala sobre essa formação de coleção, fala como ele montou um museu de pedras, fala como ele conservava o acervo dele e como ele, eventualmente, expôs a sua coleção. Então, quer dizer, todas as noções básicas do que é a formação de acervo foi apresentada no livro de ficção para crianças a partir de 6 anos ou leitura compartilhada a partir de 4. E esse livro, especificamente, rendeu assim, uma das oficinas mais divertidas que a gente já criou no nosso espaço, que era que a gente fazia caixas de sapato, e essas caixas, as crianças faziam um museu dentro dessa caixa. E é uma diversão, todo mundo gostava de fazer, inclusive adulto. Esse foi o nosso maior sucesso. Essa foi a primeira coleção que a gente lançou em 2001, entre 2002 e 2004, desculpa, que se chama Coleção História da Arte Brasileira para Crianças. Ele fala de uma maneira seriada sobre todos os movimentos artísticos, desde os pintores viajantes até arte contemporânea. A gente pega a segunda metade do século XX, assim, um pouquinho após geração 80. A gente tem um volume de barroco e um de arte popular. Essa coleção recebeu inúmeros prêmios. Essa coleção vendeu mais de 200 mil exemplares, o que, para uma editora pequena, independente como a minha, é muito mais do que eu jamais poderia esperar. E é um carinho muito imenso que eu tenho por essa coleção. Foi aquilo que colocou a gente no mapa, eu acho, assim, em relação às livrarias, às escolas, e às compras governamentais, que eram coisas que eu não tinha ideia nem de que existia. História do Rio de Janeiro através da arte, da Luciana Sandrone. É um livro que enfim, é justamente isso. Ele conta a história do Rio de Janeiro através da arte. Só que o mais legal dele é que ele é narrado pelo Pão de Açúcar. Então, pega desde a parte geológica, lá no iniciozinho, passa pelo descobrimento até o final do século XIX. Saraiva fala sobre um dos momentos, para mim, mais emocionantes da arte brasileira, que foi quando os pintores viajantes vieram, formaram as expedições para conhecer o Brasil e pintar toda fauna e flora, tudo que a gente tinha de mais exótico. E ele, apesar de ser também uma obra de ficção, ele é todo baseado nos Diários do Barão, e a gente reproduz trechos do Diário do Barão de Lengsdorff. A Princesa Isabel, Gato e Fotografia, foi escrito por um dos maiores especialistas em fotografia do Brasil, que é o Pedro Vasques. E ele conta a história da Princesa Isabel. Então, o narrador é um gato fictício. E a gente usa todo o acervo da família real e do Museu Imperial. Então, isso é só um pouquinho daquilo que a gente já publicou.
A gente tem hoje cerca de 50 títulos ativos. A gente pretende publicar mais, óbvio. A gente todo ano publica um pouquinho mais. E é um prazer apresentar um pouco daquilo que a gente faz. A gente também está aqui no espaço das editoras independentes, aqui mesmo no Pavilhão Verde, um pouquinho mais à frente. Se vocês derem um printzinho dessa tela, vocês podem retirar um livro de graça, que é o Sonhos e a Realidade, que é o volume 3 do História da Arte Brasileira para Crianças. E hoje vocês também têm 50% de desconto em qualquer livro do stand. Vocês podem me achar nas redes sociais, meu e-mail. Se vocês quiserem bater um papo, conversar um pouco sobre a arte brasileira, para mim vai ser um prazer. Obrigada.